Mas a comunidade LGBT não é um bloco monolítico. A comunidade LGBT é um coletivo disperso, que existe, inclusive, na dispersão e, muitas vezes, no desconhecimento dos movimentos LGBTs que lutam pelos seus direitos e pela sua dignidade. E não sendo um bloco monolítico, essa comunidade muito diversa, composta de indivíduos, antes de tudo, estabelece diferentes relações com o mundo do trabalho. Não acho que a gente possa falar e traçar de maneira muito simplista essas relações. O armário e a heteronormatividade para homens gays e para mulheres lésbicas no mundo do trabalho foi muitas vezes e ainda é um mecanismo de defesa. Enquadrar-se em modelos é uma forma de defender a sua dignidade. Muitos gays e muitas lésbicas no mundo do trabalho sabem que pairaram sobre si a acusação velada, a fofoca, o disse-me-disse, o riso por trás, até a confirmação da homossexualidade e da lesbianidade, que resultou ou não em progressão no emprego ou em demissão sem justa causa ou com falsa justa causa. Professores e professoras lésbicas e gays sabem o quanto é difícil assumir sua homossexualidade, sobretudo nas escolas privadas, por causa da acusação imediata de assédio sexual e de pedofilia. Nós, os ativistas, precisamos um pouco maneirar o nosso discurso na hora da acusação daqueles gays e lésbicas heteronormativos e brancos que ocupam lugar privilegiado diante das pessoas cis, diante das pessoas trans, das pessoas negras. Óbvio, a cor da pele é um signo poderosíssimo num país que viveu mais de 3 séculos de escravidão e que marginalizou e excluiu as pessoas afrodescendentes, sobretudo aquelas pretas ou quase pretas, ou as quase brancas, quase pretas de tão pobres. Óbvio que isso é verdade. E nós sabemos disso que, quando combinado isso com uma outra posição de sujeito, como a transexualidade ou com a homossexualidade, isso se torna, inclusive, potencialmente mais nocivo e negativo para a pessoa no mundo do trabalho. Os sindicatos, mesmo a CUT representada aqui, as centrais sindicais, pouco fizeram ao longo desses anos para rever essas questões, inclusive na representação dos próprios sindicatos. Quantas pessoas travestis e transexuais estão empregadas nos sindicatos? Quantos homens gays se tornaram dirigentes ou venceram eleições internas? Quantas vezes a homossexualidade dessas pessoas e a lesbianidade delas não foi utilizado para impedir a ascensão no próprio sindicato? Ninguém nunca me perguntou como é a minha vida aqui. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é o mundo do trabalho. E eu estou aqui dentro. E eu sei o que eu passo aqui todos os dias, mesmo tendo chegado aqui com 145 mil votos, sendo o 6º mais votado da bancada do Rio de Janeiro. Eu sei o que é ser gay e atravessar esses corredores. Eu sei o que é ser gay e ser olhado pelos homens héteros, inclusive pela polícia legislativa, aqui. E a maneira como eu olho para eles é o tempo inteiro julgada, como se eu tivesse o tempo inteiro interessado sexualmente nos corpos deles, como se eu não merecesse respeito. Eu sei a maneira como os meus colegas se dirigem aqui a mim, nas sessões, e a maneira como cada conduta minha aqui é julgada diferente da maneira dos homens héteros. Ninguém nunca me perguntou, nem Orlando Silva, quando fez esse seminário, me questionou como é a relação de um gay no mundo do trabalho. A homofobia, ela é insidiosa, ela age de maneira insidiosa, assim como a transfobia, de maneira sutil, na negação diária. Ela não precisa se expressar de maneira tão deliberada, ofensiva, como ela também se expressa. Eu recebi uma carta de um colega meu do Chile, Jaime Parada, vereador lá no Chile, que está desistindo da carreira política, porque não suportou a difamação. A difamação que pesa sobre mim, e que todos vocês sabem, e que muitos de vocês, não quem está nessa mesa, mas muitas das pessoas que estão aqui, muitas das que estão assistindo, compartilharam mentiras a meu respeito, não porque acreditem naquelas mentiras. Elas inferem que aquilo não é verdade. Mas elas compartilham porque elas querem passar o recado de que aqui não é o meu lugar. De que lugar de gay não é aqui, representando. Eu acho que nós temos que complexificar essa relação da comunidade LGBT com o mundo do trabalho. A gente tem que ser um pouco indulgente com esse mundo de 3.000 anos de homofobia, construída por diferentes discursos, reproduzidas, impregnadas nas subjetividades, inclusive nas nossas LGBTs. E pensar nessa transformação, que é uma transformação que não é da noite para o dia,
E também temos que pensar que isso depende muito de nós, da transformação em nós mesmos. Eu gostaria de ver nesse seminário iniciativas que têm dado certo, de empresas que entenderam que o desenvolvimento ele não vai vir, a inclusão de LGBTs não vai ser produto de um desenvolvimento. Na verdade, o desenvolvimento virá com respeito à inclusão de LGBTs. Quando a gente impede que uma pessoa negra tenha a chance de viver, eu vou dizer o básico, porque a polícia, o braço do Estado, com a desculpa de guerras drogas, se faz presente nas periferias e elimina uma série de vidas que poderiam resultar em grandes atletas, em grandes cientistas, quando aborta um futuro, quando as empresas deixam de contratar uma pessoa negra por causa da sua aparência, é a empresa que está perdendo. É a empresa que está perdendo a possibilidade de um talento incrível que poderia, inclusive, ajudar aquela empresa a crescer. E muitas empresas têm pensado nisso, né? Empresas de comunicação que não têm ficado só no discurso, como a Coca-Cola e sua propaganda, essa Coca-Cola é Fanta, mas têm ido lá para a prática real de contratar o maior número de pessoas diversas, que vai da diversidade sexual e de gênero até a diversidade de aparência, dos piercings, das tatuagens. A gente tinha que ter trazido essas experiências aqui para que elas se apresentassem e dissessem, olha, é possível que as empresas respeitem, certo? As pessoas trans, vamos perguntar dos 513 mandatos dessa casa, quantos deles têm uma diversidade na composição dos seus assessores? Uma composição de gênero, que pense na paridade de gênero, contratar igualmente homens e mulheres. Dentro dessa paridade de gênero, quantas pessoas negras de pele pretas, quantas vêm da periferia, quantas estão da zona sul? É importante se interrogar. Sair do discurso, da tribuna, do apoio discursivo e ir para as ações. As ações são importantes, os exemplos arrastam. Eu acho que a gente tem que pensar sempre nessas questões. A relação do mundo do trabalho com a comunidade LGBT é muito complexa, porque a comunidade LGBT é por demais complexa. Nós temos um desafio muito grande, que é vencer em nós mesmos, dentro da nossa comunidade, esse lixo que nos afeta de fora para dentro, mas também está nos afetando de dentro para fora. É fundamental que a gente faça isso.